Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula do curso de Introdução à Mitologia Grega. Destino, tragédias ou aprendizado. Nessa segunda aula vamos conhecer um outro mito que vai nos ajudar em nossa reflexão. Então, vou compartilhar com vocês um material para nosso estudo. Lembrando sempre que depois teremos um momento destinado às atividades que nos auxiliarão na reflexão e no término do nosso curso. Nós paramos na aula passada no mito das três irmãs, as Moiras. E hoje nós damos continuidade ao mesmo estilo de mito, destinado a coordenar o destino dos seres humanos. Então vamos conhecer hoje o mito de Hécate. Quem é Hécate? É uma deusa que vem representar o caos, mas ela também vem representar a harmonia e as potencialidades do feminino primordial. Desse modo, a sua forma tríplice, como ela aparece, ela vem simbolizar os três níveis de entendimento, ou seja, o céu, a terra e o mundo subterrâneo. Essa deusa tríplice, depois nós vamos ver por que ela é uma deusa tríplice, ela mostra o conhecimento do passado, para nós podermos compreender o nosso presente, e vem também em auxílio para organizarmos o futuro, mas não de uma forma clara e evidente, como nós conhecemos em algumas culturas, mas são as condições que nos proporcionam para que nós possamos nos organizarmos e nos reorganizarmos na medida do possível. Por isso, caso você esteja indeciso ou indecisa com relação aos caminhos a tomar em sua vida, a deusa dos caminhos te direciona para um caminho não apenas horizontal, ou seja, a simples passagem do tempo. E olha que a nossa cultura ocidental ela é marcada pela comemoração do tempo. É o aniversário, as bodas de casamento, e marcam as idades. Uma coisa que não é tão supervalorizada nas culturas orientais. Por quê? Porque tem um outro viés que essa deusa vai ajudar. É aquela visão de um caminho que toma uma direção vertical, ou seja, aos diferentes níveis de entendimento. E é isso que a filosofia vem nos propor, e é isso que a mitologia vem nos auxiliar. Então nós temos Hécate, chamada também de Perseia. Ela era filha de um dos titãs, chamado Astéria, ou seja, a noite estrelada, e o titã Perses, que é um deus da luxúria, né, e da destruição. Mas ela foi criada por uma outra deusa, a Perséfone, que é a rainha dos infernos, onde ela vivia. Não vamos tomar aqui a ideia de inferno como um local de purificação ou de sofrimento, como é a visão cristã. Ela é a morada dos mortos. Então, antes, Hécate morava no Olimpo, mas ela acabou despertando a ira da sua mãe quando ela lhe roubou um pote de carmim. Ela fugiu para a terra e, tornando-se impura, por estar na terra, foi levada às trevas para ser purificada. Bem, vivendo no Hades, ela passou a presidir, a auxiliar nas cerimônias e rituais de purificação e expiação. Hécate significa em grego distante, aquela que é distante. Quando houve a vitória dos deuses olímpicos contra os titãs, chamada titanomaquia, Zeus, Poseidon e Hades partilharam entre si o universo. Bem, a Zeus coube o céu e a terra, a Poseidon coube o oceano, e a Hades recebeu o fundo das trevas e dos mortos, o mundo das trevas. Hécate manteve os seus domínios sobre a terra, sobre os céus e sobre os mares, e também sobre o submundo, continuando a ser honrada pelos deuses que a respeitavam e a mantiveram em seu poder sobre o mundo e o submundo. Olha só a nossa deusa Hécate. Ela consegue, com as suas três cabeças,
ou com sua 3 dimensões de poder observar presente, olhar para o passado e prever o futuro, ter uma visão ampla de toda a realidade. Acreditava-se que ela aparecia nas noites de lua nova, com a sua horrível matilha diante dos viajantes que cruzavam as estradas. Ela era considerada a deusa da magia e da noite, em suas vertentes mais terríveis e obscuras. E por isso, com seu poder de encantamento, ela também enviava os terrores noturnos e os espectros para atormentar os mortais. Ela frequentava as encruzilhadas, né, os cemitérios e os locais de crimes e orgias, tornando-se assim a senhora dos ritos e da magia negra. Ela é a senhora dos portões, que separam o mundo dos vivos e o mundo subterrâneo das sombras. Hecate, ela é condutora, ela conduz as almas e as lâmpades, ou seja, as ninfas do subterrâneo, que são as suas companheiras. Imaginem só as encruzilhadas. O que são as encruzilhadas para nós? É o momento em que nos deparamos com os diferentes caminhos e com as diversas opções que nós temos em nossa vida de escolhermos aquilo que nós queremos para nós. Tudo depende daquilo que nós desejamos. E a partir daquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos tornar como vontade, ou é o nosso querer, e aquilo que nós realizamos, ou seja, nós concretizamos aquilo que nós antes ansiávamos. Hecate vai conduzir as almas ao mundo dos mortos. Como fora dito, é uma deusa de condução. Ela introduz as almas no mundo dos mortos. Dali só existe entrada, não existe autorização para saída. Sendo acompanhada pela sua matilha, nós associamos isso a diversas culturas que nós conhecemos, que são mais atuais. Mas essa nuance de mistério, de sombra, de terror, de submundo, ela permanece sempre envolto por esse véu que nós queremos descobrir. O que nos reserva o nosso futuro. Então ela representa, ora com 3 corpos, ou então com um corpo e 3 cabeças, né? E carrega sobre a testa uma tiara com uma crescente lunar. Ou então ela pode carregar 2 tochas nas mãos e serpentes enroladas em seu pescoço. Lembrando sempre que serpentes, elas caracterizam sabedoria nas culturas antigas. Então suas 3 faces simbolizam a Virgem, a Mãe e a Velha Senhora. Tem então o poder de olhar para as 3 direções ao mesmo tempo. Ela pode ver o destino, o passado que interferia no presente e que também poderia prejudicar o nosso futuro. Essas 3 faces passaram então a simbolizar o seu poder sobre o mundo subterrâneo. Então ajudando a deusa Perséfone a julgar os mortos. Nós conhecemos ela no mundo romano como Trívia, a deusa das encruzilhadas. Nós conhecemos a Trívia naqueles livretos onde são vendidos os jogos, palavras cruzadas, encontre as palavras, complete as palavras, enfim, jogos. E elas estão, a deusa Trívia está associada ao cipreste, né? Ela se fazia acompanhar dos cães, das ovelhas negras, diga-se de passagem, dos lobos. E por esse encantamento, ou essa relação com os feitiços e a obscuridade, elas eram oferecidas presentes aos magos e às bruxas, né? Com cães e cordeiros negros no final de toda a lua nova. Ela combateu Hércules quando ele tentou enfrentar o cão Cérbero, o guardião do inferno, com as 3 cabeças, né, que ele acompanhava, e vem em direção à nossa reflexão. O pano de fundo, apesar de ser o submundo, o pano de fundo é subterrâneo, mistério,
aquilo que pode acontecer e que nós não sabemos. Quando nós falamos sobre encruzilhada, nós nos deparamos com as inúmeras possibilidades que nós temos em nossa vida para construirmos a nossa felicidade. E é isso o que a filosofia vem nos propor, para nos conhecermos e termos condições de construir a nossa felicidade, a nossa vida, de forma o mais equilibrada possível. Lembro a vocês, novamente, que no final do nosso curso nós teremos as nossas atividades. Hoje nós vamos ficar por aqui com o mito de Hecate, a deusa do destino, das encruzilhadas, e que nos auxilie nas suas reflexões. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi uma grande satisfação tê-los em minha agenda. Até a próxima aula. Até mais.